Muitas pessoas tiram o passaporte já com o objetivo de ir para os Estados Unidos, seja com o objetivo de estudar ou de turistar, seja sozinho ou com a família. Depois disso, elas aplicam para o visto, investem dinheiro e criam expectativas para serem aprovadas e já ir para o país, mas elas não esperam que o visto pode ser reprovado e cometem erros extremamente simples e comuns. Então, o que não era esperado acontece. Depois da entrevista no consulado ou na embaixada, vem a reprovação do visto. E com ela, vem também a decepção e o desânimo. Se isso já aconteceu com você ou se você quer evitar passar por essa situação, se liga nesse vídeo porque hoje eu vou te mostrar quais são os principais fatores que fazem com que um visto seja reprovado. Eu sou o Caio e faço parte da Move Vistos e aqui no YouTube a gente fala sobre vistos americanos e nós damos dicas sobre todo o processo de solicitação. Então, se você quer receber os nossos vídeos no seu feed, se inscreve clicando aqui embaixo. O primeiro fator que faz com que um visto seja negado depois da entrevista é a falta de provas de que você quer entrar nos Estados Unidos para alcançar um determinado objetivo. Embora esse pareça ser um erro simples, ele é muito comum e pode resultar na reprovação do seu visto. As provas são os documentos que você vai apresentar no dia da entrevista no consulado ou na embaixada para comprovar as informações que você preencheu na sua DS-160, que é o formulário de solicitação do visto. Esses documentos eles variam de acordo com o tipo de visto, mas geralmente eles vão incluir o comprovante de vínculos com seu país de origem. Isso pode incluir comprovante de emprego, propriedades de bens ou de empresas, laços familiares, etc. A ideia é mostrar que você tem motivos para retornar ao Brasil depois da sua viagem. Além disso, comprovantes de meios financeiros, como extratos bancários e outros documentos que mostrem que você tem recursos suficientes para custear a sua viagem. Não conseguir comprovar informações como essas pode fazer com que o oficial consular acredite que você tem a intenção de imigrar ilegalmente para os Estados Unidos. E ao apresentar documentos que comprovem os seus vínculos com o Brasil e a sua capacidade de se manter financeiramente enquanto estiver nos Estados Unidos, você demonstra que a sua viagem tem um propósito legítimo e que você vai retornar ao Brasil depois de cumprir os seus objetivos. O segundo fator que pode te impedir ou ter te impedido de conseguir o seu visto americano é a intenção de imigrar. E quando se fala nessa intenção de migrar no processo de solicitação do visto americano, a gente está falando da possibilidade de que a pessoa que está solicitando o visto já tenha o desejo de se mudar para os Estados Unidos de forma permanente e não só para realizar uma visita temporária de turismo, por exemplo. O que é uma prática ilegal, considerando que ela está solicitando um visto de não imigrante. Isso faz com que tal visto seja negado. O processo de imigração é um outro processo com requisitos bem específicos, mas que pode ser tema para um outro vídeo. Nesse vídeo a gente está falando da solicitação de vistos de não imigrante, ou seja, de negócios, turismo ou estudos, por exemplo. Nesse contexto, tenha em mente que as autoridades americanas buscam garantir que os visitantes estrangeiros retornem aos seus respectivos países de origem depois do término da estadia. A falta de documentos pode fazer com que essas autoridades pensem que esse não é o seu objetivo, por isso é extremamente importante que você seja coerente em todas as suas respostas da entrevista, no preenchimento da sua DS-160 e na comprovação dos documentos. Além disso, outros fatores que podem fazer com que o oficial consular suspeite que você quer imigrar ilegalmente são o seu histórico anterior de viagens, porque se você já foi para outro país e tentou permanecer lá ilegalmente, isso com certeza vai levantar suspeitas sobre a sua viagem para os Estados Unidos. Propósito de viagem não muito claro ou incoerente, falta de planos concretos futuros no Brasil e falta de recursos financeiros. E essa questão financeira é extremamente importante, por isso ela também é um dos fatores que podem fazer com que o seu visto seja reprovado. E esse é o terceiro fator que eu quero falar aqui. As autoridades americanas exigem que uma pessoa, para entrar no país, ela tenha dinheiro suficiente para comprar suas passagens aéreas de ida e volta, para que ela não permaneça nos Estados Unidos ilegalmente. Além disso, se você quer passar um tempo no país, você precisa conseguir pagar os seus custos de transporte, alimentação e hospedagem ou moradia, a depender se vai ser uma viagem curta ou se você vai residir nos Estados Unidos temporariamente como estudante. Essa comprovação financeira também serve como um indicativo para as autoridades americanas de que você não tem a intenção de migrar ilegalmente para os Estados Unidos e que você não vai se tornar um custo para o sistema de assistência social do país. E ao demonstrar que você tem recursos suficientes, as suas chances de ter o seu visto aprovado aumentam. Mas tenha em mente que os recursos suficientes vão variar de acordo com o tipo de visto e o tempo de estadia de uma pessoa no país. O quarto fator que deixa qualquer pessoa mais longe da aprovação do visto americano é a falta de sinceridade. Então tenha em mente que em qualquer etapa do seu processo de solicitação do visto, você precisa dizer a verdade. A honestidade é fundamental para a obtenção de um visto e qualquer tipo de mentira pode levar à negação do pedido e algumas outras penalidades.
Isso porque o governo americano ele é rígido para que os seus visitantes cumpram a lei, não sejam uma ameaça nacional e mantenham o processo de imigração íntegro. Omitir informações cruciais ou mentir durante a solicitação do visto pode fazer com que ele seja negado, mas também trazer consequências mais graves ainda, como a proibição de solicitar um novo visto e a criação de um relacionamento complexo com o governo americano. E eu ainda vou te falar de um ponto essencial que pode impedir que o seu visto seja negado e você nem imagina. Mas antes disso, eu quero te lembrar de se inscrever no nosso canal para você ter acesso a todo o conteúdo que nós produzimos aqui. A gente tem diversos vídeos que com certeza vão te ajudar a entender tudo o que você precisa saber sobre o visto americano antes de solicitar o seu visto. E o último fator importante para conseguir a aprovação do visto para entrar nos Estados Unidos é a segurança na hora da entrevista, porque a insegurança durante o processo de solicitação do visto americano pode influenciar negativamente a decisão do oficial consular. Ela pode gerar dúvidas sobre a sua real intenção de visitar os Estados Unidos e retornar ao Brasil depois de você ter cumprido seus objetivos no país. E essa insegurança ela pode se manifestar de diferentes formas, como a partir da linguagem corporal, pode deixar a impressão de que você está nervoso ou mentindo, e da sua dificuldade em responder as perguntas com contradições e hesitações. Por isso é essencial que você conheça muito bem o processo de solicitação do visto e se prepare para todas as etapas desse processo, principalmente a da entrevista. Na Move, nós trabalhamos com os vistos F1 de estudante, B1 de negócios e B2 de turismo, além da mudança de status e da extensão de permanência para quem já está nos Estados Unidos. Nosso objetivo é oferecer uma mentoria super personalizada e 100% completa para te ajudar na aplicação do seu visto, consequentemente na porta de entrada para a realização do seu sonho americano. A nossa mentoria te ajuda com todas as etapas da sua aplicação, desde a definição do visto até o dia da entrevista, utilizando toda a estatística dos nossos milhares de clientes anteriores. E com essa estatística a gente te ajuda a identificar os principais pontos de atenção no seu perfil para aumentar a sua chance de sucesso, além de entender os potenciais problemas do seu perfil que precisam ser ajustados. Nós somos muito atuantes na definição da estratégia e principalmente na preparação para a entrevista. Cada um dos nossos clientes é preparado para os cenários mais críticos de entrevista, o que aumenta demais o índice de aprovação e evita que eles cometam os erros mais simples e comuns, como a gente falou ao longo do vídeo, mas também os erros mais profundos, complexos e específicos. Para isso, a gente tem um time altamente especializado e focado em te atender e te apoiar na realização do seu sonho, com um grupo no WhatsApp, um único Visa Manager te ajudando do início ao fim, videoaulas, reuniões por videoconferência, materiais de estudo e de orientações e suporte ilimitado a dúvidas com o seu Visa Manager. Ou seja, aqui tem tudo o que você precisa para levar a sua melhor versão com verdade e segurança para o dia da sua entrevista. Se você quer saber mais sobre como a gente vai auxiliar você a conseguir o seu visto, entre em contato no link que está na descrição para falar com um dos nossos especialistas. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like para que ele possa ajudar mais pessoas. E se você é uma das pessoas que já teve o visto negado e pretende fazer uma nova solicitação, então você precisa conhecer a história do Emerson, que já havia sido reprovado 2 vezes no visto de turismo, antes de aplicar mais uma vez para o visto de estudante e ser aprovado. Vem assistir o vídeo para conhecer essa história. E até mais!